Você está ouvindo o programa Evangelho na Real, o seu programa cristão que aplica o evangelho puro e simples e a verdade da Bíblia à realidade do imigrante. Olá a todos! Olá, Pastor Pedro! Estamos aqui hoje com um programa super especial e um pouco diferente do formato que geralmente utilizamos aqui no nosso podcast Evangelho na Real. Hoje teremos um episódio especial de Thanksgiving, que é o Dia de Ações de Graças, comemorado aqui nos Estados Unidos na quarta quinta-feira do mês de novembro. O pastor Pedro trará então uma reflexão para nós acerca desta data que é muito importante na cultura americana. E é com você, pastor Pedro. Nos diz aí o que a Bíblia nos ensina e nos fala a respeito do Thanksgiving. Olá, Márcio, tudo bem? Olá, caros ouvintes, queridos irmãos e amigos que nos assistem já há algum tempo nesse podcast aí que nós temos gerado a cada semana. Esse é um podcast destinado a ajudar a sua vida diariamente, ajudar em respostas diárias com relação à aplicação, como falamos aqui na introdução, do Evangelho na sua vida pessoal. Mas hoje nós temos um podcast especial. Hoje nós comemoramos o Dia de Ação de Graças aqui nos Estados Unidos. O Dia de Ação de Graças é um dia importantíssimo para a cultura americana e queremos falar um pouquinho sobre ele, e principalmente você que é imigrante, está aqui, está chegando ou já está há algum tempo e precisa conhecer um pouquinho mais sobre esse dia e aplicá-lo esse dia à sua vida, ao Evangelho, à Palavra de Deus, né? Então vamos trabalhar um pouquinho com a história desse dia. E a história desse dia, ela começa lá atrás, aproximadamente em 1620. O primeiro Thanksgiving foi celebrado na cidade de Plymouth, que é uma cidade aqui de Massachusetts, uma cidade que geralmente o pessoal que vem aqui visita essa cidade e visita, existe um acampamento, existe uma réplica em tamanho real de como eram as cidades, como era a interação com os indígenas aqui próximo à cidade de Boston, na cidade de Plymouth. É chamado a Plantation, né? O pessoal vai lá visitar. Em 1620 houve um inverno muito rigoroso, as condições daquele ano não foram muito boas, e depois desse momento terrível, os colonos conseguiram fazer uma boa colheita, apesar de toda a dificuldade que tiveram, e em 1621 eles começaram a fundar, a trabalhar sobre um dia para agradecer a Deus por aquela colheita, já que o ano havia sido difícil. Então, em 1620 eles têm um ano difícil, e em 1621 eles começam a celebrar um dia de ação de graças por aquela colheita. Por ordem, né, do governador da vila, nessa época, a vila de Plymouth, e em homenagem ao progresso dessa safra, eles começaram a celebrar esse dia. E conta-se na história de que esse dia foi um dia especial, um dia feliz, onde os homens mataram patos, perus, principalmente perus, né? Quem conhece a região de Boston sabe que aqui tem muito peru. Mataram perus e se alimentaram naquele dia, também com milho, com peixes. E um dado histórico interessante foi que 90 índios, né? Os índios eram um pouco assim colocados ao lado, sempre 90 índios participaram do primeiro festival. Interessante que todos comeram ao ar livre, e ali começou a instituição do Thanksgiving, ou Dia de Ação de Graças. Em 1863, mais à frente, um grande presidente dos Estados Unidos, que foi Abraham Lincoln, ele declarou a quarta quinta-feira de novembro o Dia Nacional de Ação de Graças. E ficou esse dia por muitos anos. Mas em 1939,
nós vimos que o presidente Franklin Delano Roosevelt, ele, a fim de ajudar o comércio e fomentar as vendas, ele colocou o Thanksgiving para o terceiro a terceira semana, né, de novembro, a fim de ajudar o comércio. Ou seja, o Thanksgiving do Abraham Lincoln era na quarta semana, do Franklin Delano Roosevelt era na terceira semana. E é interessante que gerou uma divisão nos Estados Unidos, né? Pouca gente sabe disso, mas gerou uma divisão, onde 23 estados abraçaram a medida do presidente Roosevelt e 22 estados continuaram com as tradições da época do Abraham Lincoln. E ficou essa discussão aí. Mas o Congresso americano, ele tomou uma decisão por volta do ano de 1940, ele tomou uma decisão logo após a Segunda Guerra Mundial, de manter o Dia de Ação de Graças na época do que era antigamente no que Abraham Lincoln havia instituído, ou seja, no quarto final de semana de novembro, na quarta quinta-feira de novembro, que hoje é o Thanksgiving e é onde esse programa está sendo exibido. O dia que nós estamos passando esse programa. Então, o Dia de Ação de Graças é um dia importante dentro dos Estados Unidos, dentro da cultura. Foi criado por essa ideia da gratidão, essa ideia de agradecer a Deus dentro de todo esse processo. E, historicamente, representa muito na cultura americana. Os estudiosos aqui entendem que é o segundo feriado mais importante dos Estados Unidos, se não o primeiro. É comparado ao Natal, aqui nos Estados Unidos. Então nós temos o Natal e nós temos o Thanksgiving, que para o mercado e também para a cultura americana são os dois mais importantes. E esse dia deveria estar para que as famílias deviam ter um momento juntos como família, onde deveriam chamar todos da família, fazerem grandes comidas, grandes almoços, jantares. O pessoal deveria estar juntos e também refletir um pouco sobre a bondade de Deus, né, na nossa vida. A bondade de Deus na vida desse país, que nasce praticamente com essa tradição de agradecer a Deus. E você vê o quão forte se tornou esse país, mas que hoje, obviamente, está se perdendo isso. E nós, cristãos, devemos ter uma ideia de como esse dia é importante para nós, de como esse dia não é apenas algo no calendário, mas algo que precisa fazer parte da nossa vida. Por isso, eu quero deixar aqui no Dia de Ação de Graças, você deve estar se preparando para estar com a sua família, para estar na sua igreja, para estar com amigos, deixar essa palavra para você aqui, imigrante, que está conhecendo um pouco essa cultura americana e extraindo coisas boas dessa cultura. Eu acredito que o Thanksgiving seja uma coisa boa da cultura americana, seja algo interessante para nós, que deveríamos tomar isso em conta, ter um dia específico para nós lembrarmos de como Deus tem sido bom para conosco, de como Deus tem sido misericordioso para conosco, de como tudo que nós somos e tudo que nós temos é fruto da misericórdia, da graça de Deus sobre as nossas vidas. Por isso, 1 Tessalonicenses 5,18 diz o seguinte: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, como nós podemos aprender com o Thanksgiving e como nós podemos aprender com esse versículo que claramente fala do centro, do cerne do Thanksgiving. Nós precisamos, em primeiro lugar, ao olhar para a nossa vida e olhar para o que nós devemos agradecer, nós temos que crer no amor de Deus por nós. Eu sei que você pode estar passando por momentos difíceis, momentos aqui na América de dificuldades, problemas diversos na sua casa, mas o Thanksgiving e esse versículo é um convite para você confiar no amor de Deus. Talvez as coisas não estejam boas agora, mas Deus ama você. Deus deu o seu único filho por você, e então você precisa confiar que Ele está guiando e dirigindo a sua vida.
Por isso que Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, vai dizer em tudo, não somente nas coisas boas, mas também em todas as coisas, coisas que acontecem conosco que não são tão boas, ou aparentemente não são boas, nós devemos dar graças a Deus em tudo. E isso é crer no amor de Deus por nós. Nós precisamos crer no amor de Deus por nós. Nós precisamos entender que talvez esse Thanksgiving, a sua mesa vai estar um pouco vazia, talvez não tão boa, não tão cheia de coisas. Talvez foi um ano difícil, com doenças, com problemas, com dificuldades. Tivemos aí saindo de uma pandemia, os Estados Unidos ainda enfrentando um período de inflação alta e uma série de situações no mundo. Mas nós temos que acreditar no amor de Deus. Nós temos que acreditar que tudo isso faz parte de um plano amoroso de Deus para conosco. Então, nesse Thanksgiving, creia no amor de Deus por você. Não desanime. Eu sei que algumas coisas vão estar bem difíceis, mas não desanime. Creia no amor de Deus pela sua vida. Mas outra coisa que nós devemos fazer, além disso, é declarar este amor a todos e principalmente aos nossos familiares. O texto diz, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. Quando você reúne a sua família, apesar de ter sido um ano duro muitas vezes, com várias dificuldades, e você, apesar disso, declara que Deus tem abençoado a sua vida, que Deus é o sustento da sua vida, você não somente crê no amor de Deus, mas você passa a declarar esse amor. Então aproveite as festas com as famílias, aproveite as festas com os familiares, com os filhos, com pessoas queridas na igreja, para você declarar o amor de Deus, para você falar do amor de Deus para os seus familiares, para pessoas que você ama. Essa declaração é muito importante na Bíblia, porque a boca declara aquilo que está cheio o coração. É com o coração que se crê, mas é com a boca que você fala acerca do que você crê. Então aproveite essa oportunidade, tem um momento ali, talvez um discurso, ali no jantar de Thanksgiving, no almoço, mas tem um momento para agradecer a Deus. Agradecer a Deus pelos seus filhos, pelo seu esposo, pela sua esposa, agradecer pelo trabalho, pelo cuidado, agradecer por muitas coisas que Deus tem feito na sua vida. Tem um hino que diz o seguinte, quantas muitas bênçãos, diz-lhes de uma vez, e verá surpreso o quanto Deus já fez. Então, se você parar para pensar nas bênçãos de Deus na sua vida, você verá que são muito maiores do que os problemas que você tem. Então, use essa data para você declarar o amor que Deus tem na sua vida, as bênçãos de Deus que realizam sobre a sua vida. Também, confie na soberania de Deus. É uma data para você confiar na soberania de Deus. O texto diz assim, em tudo dá graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Então, por que nós devemos dar graça em todas as circunstâncias? Porque Deus está dominando sobre todas as circunstâncias. Deus está cuidando de nós em todas as circunstâncias. Não importa o que nós estejamos passando, se é um momento de lágrima, um momento de dor, mas a soberania de Deus está guardando. E o final disso será de grande bênção, tanto aqui na terra como no céu. Deus tem preparado grandes bênçãos para nós. Deus tem preparado um lugar que não podemos nem imaginar o quão maravilhoso que será o novo céu e a nova terra. Então, creia que Deus está no controle. Abrace a soberania de Deus, confie nessa soberania. Além de crer, além de declarar e além disso, você precisa confiar. E confiar na soberania, no Deus que domina todas as coisas, no Deus que cuida de cada detalhe da sua vida. Ainda não vemos toda a big picture, ainda não vemos todo o quadro, mas Deus já vê todo o quadro. E todo o quadro, a Bíblia diz que é um quadro de amor, de graça, de misericórdia, de bondade, de Deus amando os seus filhos de forma profunda. Mas em último lugar, irmãos, precisamos agradecer a Deus todos os dias pela obra definitiva que Deus nos deu em Cristo Jesus. Em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Nós somos salvos. Não importa o que vamos passar nesse mundo. Não importa as lutas que vamos passar. A Bíblia diz que os sofrimentos do tempo presente
não pode se comparar com a glória que há de ser revelada em nós no novo céu e na nova terra. Assim que você que está aqui, meu querido imigrante, minha querida imigrante, sofrendo, lutando, passando pelas lutas e dificuldades do dia a dia, os desesperos, as frustrações, a distância com parentes de casa, com pessoas que você ama profundamente, mas saiba que Deus deu a vida por você em Cristo Jesus, que Ele concluiu a obra, pagou a sua dívida, pagou o seu pecado. E se você morrer nesse plano, nessa vida, você vai estar nos braços do Pai eternamente, e você viverá no novo céu e nova terra. E será enxugado dos seus olhos toda lágrima. Você será cuidado e será cuidada. Por isso, avante! Vai virar aí um novo ano, virão novas perspectivas. Certamente Deus tem grandes coisas para nós em dezembro e no próximo ano. Confie no Senhor. Busque o Senhor. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Assim que eu convido você a viver uma vida sempre na presença de Deus. Convido você a viver uma vida sempre confiando em Deus. Convido você a viver uma vida celebrando sempre ações de graças, porque não existe ninguém mais vitorioso do que nós, o povo de Deus. Nós somos mais do que vencedores, porque tanto na derrota nós somos vencedores, como na própria vitória nós também somos vencedores, porque Cristo já conquistou a nossa salvação plena por toda a eternidade na cruz do Calvário. Então é hora no Thanksgiving de falar de Jesus, é hora de falar da cruz, é hora de falar do grande amor de Deus pela sua vida. Agradecer, porque tudo o que acontece na sua vida é a vontade de Deus em Cristo Jesus. E essa vontade é boa, perfeita e agradável. Um feliz Thanksgiving. Que bênçãos e bênçãos de Deus caiam sempre sobre a sua vida. Eu sou Pedro Lino, aqui no Evangelho na Real, o especial de Thanksgiving. Graças a Deus por tudo. Tchau. Excelente, Pastor Pedro. Obrigado também a você que nos acompanha até aqui. Esperamos que este episódio tenha respondido a sua dúvida. Se você conhece alguém que precisa ouvir esta palavra, não deixe de compartilhar o link deste episódio com esta pessoa. Compartilhe também no seu WhatsApp e redes sociais para que mais pessoas também possam aprender a simplicidade da palavra de Deus. E até a próxima! Lembrando que você também pode fazer a sua pergunta. Envie-nos um e-mail para a nossa produção com o seu primeiro nome, cidade de onde está falando e pergunte para utv@ctkunited.org. Toda semana estaremos aqui para apresentar o Evangelho de Jesus Cristo aplicado à vida cotidiana, com base na teologia reformada. Então não deixe de se inscrever para não perder nenhum episódio. Este programa é produzido pela Igreja Presbiteriana Christ the King United, localizada na cidade de Ubor, Massachusetts, nos Estados Unidos. O endereço da nossa igreja pode ser encontrado na descrição deste episódio, ou você pode acessar o nosso website www.ctkunited.org. Nos siga também nas redes sociais. Eu sou o seu co-host, Márcio Araújo, e as perguntas deste programa são respondidas pelo nosso pastor local, Reverendo Pedro Lino. Obrigado por nos ouvir e até o próximo.